Muito boa tarde mais uma vez, bem-vindo à segunda parte deste Fórum Regiões para falarmos sobre ouro. E em estúdio tenho Manuel Freitas, o nome importantíssimo do ouro em Viana do Castelo. Muito boa tarde. Boa tarde a Muito todos. Obrigado por estar na RTV nesta tarde de segunda-feira. Eu é que agradeço. No Museu do Ouro acaba de doar as peças que estavam lá, doar as peças à Câmara Municipal, é um espólio camarário. Era uma situação já irreversível? Eu faço uma pequena correção, eu não doei as peças à Câmara Municipal. A Câmara Municipal, em parceria com a Associação Empresarial de Viana, de que eu estou à parte, criou uma fundação com o nome do meu filho, Eduardo Freitas, e foi a essa fundação que eu entreguei, eu e a minha mulher, naturalmente, entregámos todo o nosso espólio, colecionado ao longo de quase 50 anos, de peças, de uma maneira geral, ligadas ao nosso povo, e que, enfim, são cerca de 600 peças, que seriam quase 1000, ou cerca de 1000, se não tivesse tido a infelicidade de ter sido assaltado no dia 4 de setembro de 2007, no célebre assalto à ourivesaria, à minha ourivesaria e ao museu, que eu tinha fundado e que tinha aberto portas 3 semanas antes. E podemos já despachar, por assim dizer, este assunto, Claro. Se o Manuel Freitas não se importar. Para falar nesse assalto. Apenas dizer que os arguidos foram condenados a 18 anos de prisão cada um, uma pena que foi reduzida em 4 anos e meio pelo Tribunal da Relação de Guimarães. À distância de 4 anos, qual é a sua visão ainda deste assalto, que foi o mais violento registado na região? Eu não quero individualizar. Aliás, a minha luta que tenho travado, enfim, que sou um grão microscópico dentro das minhas opiniões que eu posso emitir acerca da justiça, mas eu sinto, como qualquer português, de facto, bastante mágoa pela justiça portuguesa. Quer dizer, há pessoas que têm dinheiro e que podem levar até ao extremo e até à prescrição, como são casos muito recentes, que parece que aquilo que é capaz de prescrever. É o caso dos senhores que fizeram o favor de me roubar, que têm bastantes advogados por trás e advogados de grande prestígio e que levam até às últimas instâncias os recursos. E é claro, isto vai-se perdendo no tempo e o que é que... Eles estão com termo de identidade e residência, mas ninguém me garante aqueles que não possam fugir. As fronteiras estão abertas e nada me garante que isso não aconteça. E é bastante triste. Tem noção do valor aproximado das peças que perdeu? Eu perdi cerca, eu sei lá, já não tenho, mas eu perdi cerca de entre 350 e 400 peças. Eu avaliei aquilo, mas é uma avaliação muito subjetiva, em cerca de 500 mil euros. Claro que se me dessem 1 milhão de euros eu não vendia, não é que eu não achasse graça a 1 milhão de euros, mas era como vender uma pessoa de família, quer dizer, eu colecionei aquilo para oferecer, eu já não digo à cidade, para oferecer a Portugal, porque no fundo pode haver coleções mais importantes que as minhas, mas primeiro elas não são vistas, as pessoas não as mostram, e em segundo lugar... também não devem estar muito na disposição de as oferecer, uma vez que o ouro neste momento atingiu valores perfeitamente exorbitantes. Quer dizer, o ouro subiu nos últimos 6 anos 325% e tem uma cadência média de subida da ordem dos 30% ao ano. E, portanto, naturalmente, quem tem ouro acautela e guarda-o nos cofres. Mas ainda assim, Manuel Freitas, o ouro ainda é uma boa oportunidade de negócio em Portugal? Ora bem, nós temos que distinguir as coisas, quer dizer, se vamos comprar ouro numa ourivesaria com 23% de IVA, com a margem de lucro que o ourives tem que ter para sustentar a sua casa, quer dizer, a curto prazo isso não é rentável, a não ser que invista em joias, como por exemplo, eu estou aqui a ver estas 3 que aqui estão, em especial, que são da filigrana mais bonita que se faz em todo o mundo, não é só em Portugal. Podemos então descrever estas peças que o Manuel Freitas teve a amabilidade de trazer aos estúdios da RTV. Que peças são estas? Ora bem, estas 3 peças aqui são já peças pertencentes à Fundação Eduardo Freitas.
Estas peças são feitas pelo maior artífice de ourivesaria português, vivo, que é o António Martins de Castro, aqui da zona de Gondomar. Esta filigrana é de facto o exemplo acabado de que não encontramos filigrana como esta em qualquer parte do mundo e em qualquer cultura. Podemos encontrar outras técnicas, como a granulação nos etruscos, etc., mas a filigrana, que atualmente se faz em Portugal, é incomparavelmente mais fina e bela do que toda a que foi feita. Também, convenhamos, que, como sabe, as possibilidades técnicas de expansão do ouro hoje em dia são muito maiores do que antigamente e, portanto, consegue-se fazer filigrana como esta, de facto, de fios finíssimos. Já agora uma explicação para aqueles que dizem muitas vezes filigrama. Ora, filigrana, é interessante que percebam isto, filigrana vem do latim filum grano, 2 fios enrolados um no outro, antigamente com 2 tabuinhas, no movimento de 14 vezes de vai e vem, conseguia-se fios que davam a sensação de grânulos em fila. E se virem à lente, a filigrana, por mais fina que seja, dá de facto a sensação disso, que é, digamos, um arremedo daquilo que os etruscos faziam sublimemente, que era a granulação, que em vez de enrolar os fios, também faziam, mas era uma arte menor para eles, punham dezenas e dezenas de milhares de grânulos quase microscópicos uns a seguir aos outros, a formar figuras geométricas, isomórficas, etc, etc. E que hoje em dia é mais difícil fazer uma peça de filigrana etrusca, daquelas belíssimas com 100, 150 mil grânulos, numa superfície para 12 ou 13 centímetros, que uma pirâmide do Egito. É incrível. Mas em filigrana... E em relação à outra peça que nos trouxe, Manuel A outra peça é uma reprodução que eu mandei fazer, exatamente igual à peça, digamos, mais vistosa, que está atualmente até em exposição no Museu de Trás e na sala em que estas peças estão expostas. É uma peça que não é tão popular, mas é popular. É uma peça, é um colar de gramalheira. Gramalheira era aquilo que a minha avó chamava a corrente grossa que suspendia as panelas no borralho. Noutras terras, e estas são as correntes grossas, noutras terras chamava-se grilhão. E havia outras correntes que eram em forma de cobra, que eram, por exemplo, em Castelo Branco, em certas zonas de Gondomar chamam-se bicha. E a medalha de gramalheira. É claro que esta peça não era uma peça popular, mas era também popular. Porquê? Quem a adquiria normalmente eram as filhas, através dos pais naturalmente, de lavradores ricos, e em que ali indicava de facto que aquela menina que se apresentava muitas vezes, um bocadinho depois da adolescência, a exibir os seus dotes auríferos na festa da mordomia ou na festa do seu ou da sua padroeira, em que ela se ia mostrar não aos jovens casadeiros, porque os jovens antigamente era, como diria o Sr. Pinto da Costa, e aqui no Porto, um bando de morcões, porque não pontificavam nada na escolha do seu futuro consorte, ou da sua futura consorte. E uma menina que se apresentasse com o peito renado com esta peça, eu estou convencido que as sogras se engalfinhavam umas nas outras a pretender esta menina para o seu filho, que seria, digamos, o início de um sustento muito gratificante pelo resto da vida. Não tenho dúvidas. Consegue dizer aos nossos telespectadores o valor destas peças que nos trouxe? Não, quer dizer, não, quer dizer, ora bem, isto faz parte de um conjunto, é um oratório muito bonito em pau santo, também feito em Gondomar, em que tem uma custódia muito grande em ouro, e que todos os ornamentos por dentro de suspensão são todos em ouro. E estas 3 peças, eu estou convencido que isto aqui, oxalá. Uma avaliação assim. Não, mas é sempre uma coisa à volta com a custódia e tudo, uma volta de 30 mil euros, mais ou menos, não é? E esta peça é uma peça, sei lá, à volta de... Esta que está aqui, a outra é uma peça museológica do século XIX. Esta aqui pode valer para aí 9 mil ou 10 mil euros, julgo eu, mais ou menos.
E por falar em peças, vamos ficar com uma peça, neste caso jornalística, assinada pela jornalista Marina Sousa, com Manuel Freitas, acerca do estado atual do ouro em Portugal. Com a crise, o negócio de compra e venda de ouro usado está a ganhar cada vez mais asas. Todos os dias há famílias que se dirigem às ouriversarias para trocar peças por dinheiro. Em meio século de currículo, Manuel Freitas, proprietário desta loja em Viana do Castelo, garante que este tipo de negócio nunca foi tão elevado como agora. Nunca se viu como agora as pessoas a desfazerem-se do ouro, mesmo aquelas famílias tradicionais, aquelas famílias que nós pensávamos que não tinham necessidade, que tinham a sua agricultura de subsistência, mas as vidas são outras. Os netos foram educados num outro contexto, os filhos também, as necessidades são totalmente diferentes das dos seus pais e dos seus avós e há que satisfazer essas necessidades. O ouro está em crescendo, mas o dinheiro dos portugueses nem por isso. A necessidade de sustento é urgente e, para muitas pessoas, a última forma de o conseguir passa pela venda do que têm de mais valioso. Um negócio que algumas vezes é feito com o cliente a admitir a necessidade urgente de ter dinheiro, mas a não conseguir esconder a tristeza. Chegam casos que bradam aos céus, quer dizer, de uma avózinha vir vender, parece que isso já está agora regulamentado de maneira diferente, mas já há 15 dias chegaram a vir vender peças de ouro para com a ajuda da compra dos livros dos seus filhos ou dos seus netos. Mas há outras, houve um caso arrepiante, que me conheceu isto há 2 ou 3 anos, de uma senhora de classe média alta, que tinha, não sei se ainda tem, uma empresa têxtil e que veio vender todo o seu ouro, o acumulado ao longo dos anos, joias bem bonitas, que veio vender todo o seu ouro para pagar o subsídio de Natal e ordenados em atraso de empregados seus. Essa, a senhora, era minha amiga, contou-a com as lágrimas nos olhos. Mas nem todos os clientes têm a mesma frontalidade na hora de trocar os seus pertences por dinheiro. Diz quem trabalha na área que a grande maioria das vezes o negócio é feito de forma envergonhada e até mesmo disfarçada. Normalmente vestem as suas melhores roupas, fazem a barbinha, no caso dos homens, e vêm com ar, enfim, de burguês endinheirado, vender as suas joias, dando a aparência de que não precisam do dinheiro fruto da venda das joias. A venda de ouro usado não é um negócio que nasceu com a crise económica, mas é certo que é a ela que se deve o seu recente reflorescimento. Também os imigrantes recorrem cada vez mais à venda de ouro como forma de fazer frente à escassez de dinheiro para as suas despesas. O imigrante francês, vinha sempre de uma maneira geral comprar, acrescentar sempre ao que tinha. Mostrar também na sua terra que era bonito, e isso é a coisa mais legítima do mundo, que a pessoa que saiu daqui com as calças na mão muitas vezes procura mostrar aos seus concidadãos, não é que tiveram alguns progressos, com o seu carro, com as suas joias, é lindo, e eu não estou a denegrir essa imagem, acho que fazem muito bem e mostrar que deram um pontapé na sorte, e vinham só comprar. E agora verifica-se que muitos dos senhores imigrantes já estão a vender. A crise internacional fez com que as cotações do ouro atingissem valores recorde. O ouro tem estado, nos últimos tempos, a bater recordes diários. Uma grama de ouro fino, por exemplo, ronda atualmente os 32 euros. No entanto, o preço oferecido pelas peças usadas é uma espécie de lotaria. Tanto se pode ficar pela metade como quadriplicar. Por isso mesmo, o ourives Manuel Freitas deixa alguns conselhos a todos aqueles que se veem obrigados a recorrer a este negócio para que possam ter a certeza que tudo vai ser feito de forma digna. Vocês vão a casas, seja ela qual for, não vou discriminar nenhuma casa, mas não vendam na primeira casa. Se tiverem tempo, corram 3, 4 e 5, porque eu tenho verificado casos em que a amplitude do preço é muito grande. Há casos quase que dão metade daquilo que outras casas dão, quer dizer,
Mas 10 euros, 5 euros para quem está aflito é muitíssimo dinheiro, de maneira que se tiverem tempo, procurem saber, de facto, aonde podem vender melhor. Manuel Freitas, em relação à proliferação de estabelecimentos do ouro que vão havendo em Portugal, e pergunto a um ourives, já ali há pouco ouvimos a sua opinião em relação a isto, mas o que é que acha destes cada vez mais estabelecimentos de venda e compra de ouro? Eu não acho nada, quer dizer, ao contrário do que muita gente diz, eles exploram, mas não, eles são comerciantes como qualquer outro comerciante, legítimos, completamente legítimos, até muitos dão mais dinheiro do que muitas ourivesarias, outros dão menos, mas quer dizer, a mim, em princípio, toda a gente é honesta, como até prova em contrário. Eu tenho encontrado gente muito honesta em toda a parte e gente desonesta em toda a parte. Não estou absolutamente nada contra isso. Aliás, eles espreitaram um furo porque a maior parte, uma boa parte dos ourives não compravam porque tinham medo disto, ou tinham medo daquilo, ou porque não queriam investir, ou porque não queriam isto. E então apareceu uma nova classe, que foi essa, aproveitando esse filão. E que está a ganhar dinheiro e oxalá que continue a ganhar, pronto. Mas eu não tenho nada, absolutamente nada contra essas casas. Portanto, não é uma concorrência desleal, nem pouco mais ou menos. Não é concorrência desleal, nem pouco mais ou menos. Aliás, até é bom, que é para despertar no mercado um preço mais elevado. Por isso é que existe o mercado é mesmo isso, não vamos agora estar a fixar preços do grama do ouro, eles vão aqui, por isso é que eu digo, visitem várias casas e aquela que der mais amiga é. Manuel Freitas falava ali que por vezes há uma grande amplitude de preços mesmo nessas casas, não é? Preços, mas há comerciantes bons e comerciantes maus, como em toda a parte. É possível, por exemplo, já verifiquei dois jovens, que eu por acaso até conhecia, que lhe tinham morrido os familiares há pouco tempo, que eram lá perto de vizinhos, mas tinham ar de quem, possivelmente, estes tipos são do gamanço. Um piercing aqui, outro piercing acolá, barba por fazer, e é claro, e eles vieram para vender na minha casa, e eu disse, olha, vocês são jovens, pá, mas vocês visitem, e eles tiveram 2 dias a correr força de casas. Pronto, houve umas que eram mais, outras eram menos e tal, e houve umas que se aproximaram muito ao preço que eu ofereci, portanto, não fui eu que dei mais, quer dizer, nada, quer dizer, preços parecidos, e eles tiveram a amabilidade de vir falar comigo, mas também me disseram que notaram perfeitamente que numa casa ou noutra, que olhavam para a cara dele, isto é ouro roubado, e portanto, vá-lhe oferecer metade do preço. Quer dizer, aproveitam, não passavam documento de quitação, ficavam com o ouro e davam metade do preço. Isto chama-se, isto tem um termo, que é receptadores. Não é? Portanto, isso acontece se calhar mais vezes do que o que se pensa. Não, pode não acontecer, mas quer dizer, como eu lhe digo, grande maioria são pessoas que eu considero comerciantes com honestidade. Há sempre ovelhas ranhosas, então já há jornalistas ranhosos, já há advogados ranhosos, há padres ranhosos, quer dizer, e há alguns que se aproveitam. E é natural, senão também não havia tantos assaltos a ourivesarias. Os assaltos a ourivesarias têm por trás alguém que compra a preço especulativamente baixo. Portanto, ninguém me garante que não sejam também ourives. Ninguém me garante que não sejam estes que compram também a venda usada. Ninguém me garante que sejam pessoas que não estejam sequer na atividade. Quer dizer, não sei, isso aí compete à Polícia Judiciária investigar. E o ouro é de tal maneira importante para Portugal e para outros países, mas falando do caso português, Portugal tem uma fortuna em ouro avaliada em mais de 12 milhões de onças de ouro, o que equivale a 12,2 mil milhões de euros que estão nos cofres do nosso país. Portugal está no 14º lugar entre as nações com maiores reservas mundiais de ouro. Há quem diga que se vendêssemos parte desta reserva de ouro, combatíamos, pelo menos um pouco, a nossa dívida pública. Pagávamos metade da dívida da Madeira, por exemplo, mas já não era mau, mas, quer dizer, eu não vou entrar nesse esquema. O meu amigo Cadilho diz que sim, que vale a pena vender ouro, outros dizem que não. Não estou agora aqui num fórum económico para discutir isso. Agora, e eu estou aqui não para discutir a macroeconomia, mas para discutir a microeconomia dos nossos. Ora bem, acontece, por exemplo, isto,
ainda na semana passada me apareceu lá uma família que eu vi, pelo aspecto deles, que eram pessoas com alguns teres. E que não teriam necessidade de vender o ouro. O argumento que eles evocavam para vender o ouro era que a situação na sua... Quer dizer, o ouro na sua casa era sempre difícil de controlar, porque roubavam, por isto, por aquilo e aquilo outro. Então eu sugeri-lhes, olha, comprem, aluguem um cofre no banco e sugeri-lhe uma outra coisa. A sua esposa já não usam nada disso, são peças já antiquadas. Quantos filhos é que têm? 2? Olha, façam o seguinte, se quiserem. Vão a uma casa da vossa confiança, eu indico-vos até um fundidor de ouro no Porto, em Gondomar, vocês vão lá, têm 2 filhos, não é? Derretem o ouro todo, dividem 2 barrinhas de ouro, põem uma barrinha de ouro a cada filho. Porque, olha, a média, como eu disse, a média do crescimento do preço do ouro nos últimos 6 anos é 30%. Portanto, se eles pegam neste dinheiro e vão pôr um quinhão a cada filho de dinheiro, estão a perder cerca de 25%. Não é? Portanto, façam isso e porque a perspectiva é que há muitas minas de ouro por explorar. Claro que há, mas o custo, eu julgo há anos, tudo o que seja menos de 12 gramas por rocha aurífera, tudo seja menos de 12 gramas a retirar, não era rentável. E os custos, por causa dos custos energéticos e humanos. Os custos energéticos, toda a gente sabe que estão a crescer. No momento em que o ouro crescer muito mais que os custos energéticos, então nessa altura nós cá em Portugal temos muitas minas de ouro, mas não esperem grande rentabilidade, alguma que dê para a manutenção da mina e sobra algum dinheiro. Manuel Freitas, enquanto conversamos, vamos também vendo imagens do ouro neste Fórum Regiões, na segunda parte do Fórum Regiões. Pode também descrever-nos um pouco do que estamos a ver? Estas arcadas são arcadas lindíssimas, algumas estão até no Museu Soares dos Reis do Porto, arcadas do século III, IV, II antes de Cristo, do noroeste peninsular, arcadas que vão desde Laúndo, Estela, Afife, Viana do Castelo, na Galiza, Iricho, Ourense, Vilar dos Santos. São um hino à fertilidade, são um hino à exorcização dos maus espíritos, porque, como sabem, isso não sabem, ficam a saber, que antigamente os nossos antepassados pensavam que, de facto, e quanto, olha, esta é lindíssima, é da Galiza, com um pato no meio, que está um bocado estragado, com portanto, uns cada região jogado. tem a sua identidade também. Sim. Mas esta região norte e Galiza é muito idêntica, é uma nação. Quer dizer, nós somos muito mais semelhantes nestas coisas e temos uma cultura muito mais próxima nesta área do que o sul, não é? Com a Galiza. E, portanto, era através olha, isto é de Briteiros, de Guimarães, que é um motivo fálico de fertilidade e tal. Porque era através das orelhas que entravam os maus espíritos que podiam prejudicar um bem essencial em situações de miséria e de pobreza, que era a fertilidade. Estes são as arrecadas que nós chamamos arrecadas de Viana, outros chamam arrecadas de Pelicano, porque tem uma bambolina, e de bambolina porque tem ali um quarto crescente, e que são as herdeiras das formas das arrecadas castrejas do século III, IV, II antes de Cristo. Portanto, são tradições que remontam já a vários séculos, não é? E que têm ali todos os símbolos amuléticos, e eu nunca mais me esqueço que eu também desenho joias, mas tudo inspirado na nossa cultura mediterrânica. Eu não avanço para joias modernas, que eu já estou velho para essas coisas. E então eu desenhei uns brincos para uma locutora muito famosa da televisão e disse, olha, cuidado, não use muito estes brincos, porque mesmo depois da menopausa ainda pode ter um carrego de filhos. Por acaso, passado 2 meses, ficou grávida. Mas eu julgo que foi de marido, que não foi dos brincos. Isto é interessante porque é das peças mais antigas da ourivesaria portuguesa, que são as contas que remontam ao Deus Sol, que foi naturalmente o nosso primeiro Deus. Estes são os brinquinhos que se põem nas crianças, mal elas nascem, depois do corte do cordão umbilical, fura-se a orelha com uma agulha, uma rolha por trás, e ao 7º dia, número
nisto, porque estas coisas são importantes. Ao 7º dia, ponho os primeiros botõezinhos, que são aqueles usais, porque elas gritavam, com uma bolinha que é o Deus Sol. Estes são os brincos, também com formas amuléticas, principalmente os que têm aquela azul turquesa, que eram os brincos de chapola ou parolos, que as nossas mulheres do campo, e que metamorfosearam para os outros, que já são formas mais afidalgadas, inspiradas na arte nova, que começou a invadir a Europa, principalmente aqui esta zona, a partir dos anos 40. E são peças todas elas belíssimas, não é? São todas elas belíssimas. Isto aqui, mulher que ficasse viúva, por mais violência doméstica que tivesse em casa, e estando morta, que o marido morresse, que não a chateasse mais, tinha que usar sempre os brincos de luto, que eram aqueles brincos para além do seu ar compungido. E há peças, Manuel Freitas, desculpe interrompê-lo, há peças para todos os estados de espírito, já estou a ver. Com certeza que há, com certeza que há. Estas são peças, são herdeiras dos séquilés franceses que apareceram aqui no reinado de Dona Maria, tão bonitos, e que deram origem a brincos tradicionais como os brincos à rainha, tão conhecidos mundialmente e em Portugal em especial, e que inquistaram lá as formas amuléticas que são as arrecadas castrejas. Claro que metamorfosearam com formas muito mais simples, porque o povo não ia muito em Rodriguinhos, porque era a sua segurança social, e um dia, quando vendessem, precisavam de realizar o mais dinheiro possível. E estas também é a herdeira do tal séquilé francês, dentro daquela família, que são as tais laças que perdeu a laçada ao centro, porque isto era inspirado numa corrente estilista do século XVII, em França, conjuntos florais e tal, e nasceram essas belíssimas joias. Isto é uma interpretação um bocadinho mais... É uma coleção que estaríamos aqui a tarde inteira. E todas estas peças, muitas da maior parte, estão no museu. Olha, esta é a peça que eu doei também, e que muitas delas eu doei para o museu, que eu acho que vale a pena visitar, Viana do Castelo, para... ainda vai estar mais bonito, porque eu vou ir por lá imensas peças de fabrico e tal, portanto, mas vale a pena. Isto são os corações, o coração de Viana, o que é o coração? O coração é o coração propriamente dito, e a parte de cima é a estilização das chamas do amor, porque Jesus Cristo era o sumo, o máximo expoente do amor e fraternidade, e que vejam que o Sagrado Coração de Jesus é representado com o coração, em que irrompem chamas vulcânicas, tal é o calor que ele emana, e a parte de cima é a estilização das chamas do amor. E é a simbolização do coração enquanto objeto de amor, ali bem expresso naquela peça que víamos. Manuel Freitas, estamos a aproximar-nos do final desta conversa. Gostaria que me dissesse como é que decorreu para o Ouro de Viana o último Porto-Joia, que teve lugar na Exponor. Foi de alguma forma benéfico? Conseguiram os objetivos que se propuseram para esta mostra? Eu não queria dizer... Ora bem, a Porto-Joia, para mim, está a diminuir naquilo que eu pretendia que não diminuísse. Isto é, a ourivesaria tradicional portuguesa, a ourivesaria portuguesa estar lá bem vincada. Claro que estiveram lá artífices, principalmente da Póvoa do Lanhoso, com o seu ouro tradicional lindíssimo. Propriamente mais uma ou outra stand de venda de ouro. O resto eram pratas belíssimas, também feitas cá em Portugal e com filigrana. Uma boa parte era, de facto, de peças que são modernas, que eu acho que são muito bonitas, e uma grande parte importada. É claro que isso é perfeitamente normal, o preço do ouro está a preços exorbitantes, e os ourives cada vez vão mirrando mais, porque investir num quilo de ouro são 33 mil euros. E esses 33 mil euros vão demorar 2 ou 3 meses a fazer. E depois vão demorar mais 2 ou 3 meses a receber. De quem? Quer dizer, é um investimento que quase já não compensa. E, por sua vez, o retalhista, ao comprar, tem que pagar a pronto, agora. E também corta-se um bocado, porque os clientes cada vez vão mirrando mais. E isso é um acréscimo de dificuldade, obviamente. É um acréscimo de dificuldade. Infelizmente, os ourives portugueses estão a atravessar um período muito difícil. Os da Póvoa do Lanhoso estão a dar um bocadinho a volta por cima, porque aquelas peças que eu queria, e era um apelo que eu gostava de fazer, e que já fiz na feira do lançamento do meu livro, era que alguém pegasse a sério na ourivesaria tradicional portuguesa
e começasse a instruir dossiês para que a ourivesaria tradicional portuguesa e a filigrana portuguesa fosse património da humanidade. São peças que nenhum outro povo consegue fazer. Eu acho que era interessante começar a juntarem um grupo de pessoas à Associação dos Industriais de Ourives e outros escolas que existem e começar, de facto, a mostrar e chamar os eurodeputados, falar com os eurodeputados, badalar essa imagem de que, de facto, nós somos os melhores do mundo na ourivesaria tradicional. E estará em risco essa ourivesaria tradicional no futuro ou acha que isso nunca vai acontecer, apesar do aumento cada vez maior das peças modernas? O que eu verifico no meu estabelecimento comercial, para grande alegria minha, é que 80% daquilo que eu lá vendo, e isso foi, digamos, uma vantagem que eu tive sobre muitos, não em Viana, porque em Viana, mais ou menos, as ourivesarias estão afinaram sempre por esse diapasão. Tenho ourivesarias belíssimas lá em Viana que sempre apostaram no ouro tradicional português. E, de facto, eu e os meus colegas temos a vantagem de já termos um turismo que vem não só do Porto, mas até de Lisboa e de outras terras, comprar a Viana do Castelo o ouro tradicional português. E é curioso que o ouro tradicional português, o ouro chamado de Viana, não é feito em Viana, mas são as moças de Viana que o ostentam nas suas festas e nas suas romarias. Com grande orgulho. Com grande orgulho. Não é feito em Viana, mas são as pessoas de Viana que mais têm estudado, não só eu, mas outros antepassados meus, que mais têm estudado as formas, aquilo que está plasmado na alma do ouro de Viana do Castelo. E é por isso é que eu tenho muito orgulho. Eu não sou de Viana, eu sou de Aveiro, de uma freguesia belíssima, Requeixo com X, mas apaixonei-me pela cidade, pelas pessoas de Viana e pela maneira de ser da gente de Viana e o ouro para mim. De facto, aquele ouro que as mulheres usam no seu dia-a-dia, quando vão à feira, nas festas, nos pedidos de casamento, a mostrar, inclusivamente os homens, à saída da missa, quando antigamente o padre dizia, eita missa é esta, acabou a missa, ponham-se na alheta, os rapazes punham-se à volta do adro da igreja, com a sua pança esbijada, a dar corda ao relógio, com o seu botãozinho aqui, a sua corrente de relógio, as virgens essas saíam cabisbaixas e não podiam olhar sequer penetrar no olhar do seu pretendente, e eram as sogras de cabeça levantada que iam vendo os Ferraris, os cavalos dos motores através do relógio e dessas coisas. Agradeço muito a sua presença, Manuel Freitas, em estúdio. Quero deixar um convite para as pessoas irem a Viana do Castelo e ficarem a conhecer o ouro? Eu acho que sim. Viana do Castelo tem atualmente um museu extraordinariamente bonito. Foi totalmente remodelado, é mesmo no centro da cidade, tem trajes fabulosos. Ainda agora, aquele senhor que escreveu o livro comigo, o Amadeu Costa, que morreu há 12 anos e que a família me autorizou que eu escrevesse em nome dele. Para mim foi uma grande honra, porque são muitos filhos. E portanto, Manuel Freitas, 50 fatos, no fim. Temos o ouro, acho que vale a pena visitar a Viana do Castelo. É o convite que fica neste final de tarde de segunda-feira no Fórum Regiões. Muito obrigado, Manuel Freitas, por ter estado neste programa de segunda-feira. Para mim foi um prazer. Desejo-lhe um bom resto de segunda-feira e uma boa semana de trabalho. Foi um prazer estar consigo. Muito obrigado.